Olá, queridos irmãos e amigos, mais uma vez unidos aqui em vibrações fraternas, infelizmente ainda distante fisicamente, mas agora mais confiante de que está mais perto do que longe o momento que nos teremos a oportunidade de confraternizar com abraços, porque a vacina está logo aí e nós, confiando em Deus, confiando na ciência, no amparo dos benfeitores espirituais, temos essa convicção de que tão logo voltaremos a nos encontrar. Mas os ensinamentos do Cristo nos colocam diante desse desafio de continuar sempre em marcha. E para nossa reflexão, na tarde de hoje, parentela corporal e a parentela espiritual. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Honrar Pai e Mãe. Uma das defesas do nosso Mestre Jesus durante todo o seu ministério. Então, para nós iniciarmos este momento de reflexão, roguemos a Deus nessa prece singela. Deus, nosso Pai de amor e bondade, te pedimos neste momento amparo para o entendimento das lições desta tarde bendita, que possamos, envolvidos pela energia dos benfeitores amigos, de Maria, nossa Mãe Santíssima, colocar em prática os ensinamentos de amor e de paz. Que tenhamos sempre a fé e a perseverança de seguir adiante, impulsionados pelo amor maior, pela lei de evolução que nos ampara e que nos guia. E assim sendo, certo do amparo bendito e amoroso dos benfeitores, pedimos a permissão para iniciarmos essa reflexão. E como dissemos, honrar pai e mãe foi uma das defesas do nosso Mestre Jesus durante seu ministério de amor. E às vezes nós não compreendíamos ou não compreendemos ainda muitas falas do Mestre, emblemáticas, e por isso vem a doutrina espírita descortinando esses ensinamentos, tornando mais claro, porque quando, lá no item anterior, que Jesus questiona quem é meu irmão, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, e nós ficamos às vezes em choque, achando que Jesus está desmerecendo ali a família corporal, a família de carne, e aí nós não temos o discernimento necessário ou não paramos para colocar a inferência necessária para aquele ensinamento de Jesus, quando na verdade Jesus é levado ali aquele momento de entendimento a nos trazer uma lição bendita, que é de mostrar que há uma parentela muito maior do que a corporal. Quando Jesus questiona, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus está acendendo o nosso olhar para a nossa parentela espiritual, que vai muito além dos nossos laços de carne, dos nossos laços consanguíneos. Então já é um ensinamento de Jesus. E obviamente que o Mestre não desmereceu, porque ele não contradiz os seus ensinamentos básicos, que é de honrar pai e mãe, que é do respeito, do amor. E aí nós já tivemos esse ensinamento na lição anterior, por Marcondes, e nós vamos tendo agora a compreensão de como funciona essa parentela corporal e como se dá a parentela espiritual, como se envolve esses liames, como procede essa nossa ligação com o outro, porque nós fazemos parte de uma grande família universal. Somos todos irmãos, somos todos filhos de um Pai amoroso, mas Jesus também deixou muito claro que a família corporal é a nossa primeira escola, é onde nós aprendemos as primeiras lições. E nós nascemos não por acaso numa determinada família. As ligações que nos fazem reencarnar numa determinada família são por ordem de afinidade, ou famílias que nós já tivemos outras experiências em outras encarnações, mas nós não podemos aqui limitar
as lições do nosso Pai Celestial como algo, como um livro pronto e acabado, como algo definitivo, como algo que não sofre mutações, porque graças ao nosso livre-arbítrio, nós vamos conduzindo a encarnação por caminhos aí que são impossíveis de determinar, mas há, com toda clareza, um propósito para que nós encarnássemos numa determinada família, para que nós fizéssemos parte de um determinado núcleo, pela lei de afinidade. Mas nós temos aí vários recursos que a divindade coloca ao nosso dispor para promover a nossa evolução, porque nós temos aí famílias afins que se agrupam porque fizeram parte numa experiência passada e vêm com o propósito de reajustamento. Mas quantas vezes nós percebemos em uma família ajustada, aquela dita ovelha negra da família? E aí você pergunta, mas e a lei de afinidade? Você não disse que as pessoas se agrupariam com afinidades, com propósitos afins? Mas vejamos como Deus é misericordioso. Deus permite que numa família que já alcançou um determinado estágio evolutivo, venha uma criatura para que tenha condição de aprender. E para aqueles que estão no estágio um pouco mais adiantado, tenha a oportunidade de ensinar. Também acontece o inverso. Acontece em famílias que nós presenciamos aí, quantas vezes uma família totalmente desajustada, onde tem apenas uma criatura e que o dito popular fala, naquela família de fulano de tal, só teve cicrano que deu pra gente. Querendo dizer que só naquela família onde todos escolheram caminhos tortuosos, que parecia que ali não tinha jeito, mas uma pessoa se destacou. E aquele que se destacou provavelmente veio com um propósito. Era parte do seu compromisso reencarnatório, um dos seus deveres, estar dentro de uma família difícil para colocar em prática tudo aquilo que se predispôs no mundo espiritual. Porque nós não reencarnamos por acaso. Cada família, cada propósito que nós nos propomos aqui na matéria é para colocar em prática o que nós espelhamos lá no mundo espiritual. E aí nós voltamos. E quando nós vamos evoluindo, quando nós vamos buscando outros caminhos, ingressando na escola, buscando os novos núcleos de convivência, nós vamos nos afinizando. E aí essa afinidade vai sendo a nossa parentela, vai se estendendo para a nossa parentela espiritual. Como nós costumamos dizer, a família Bezerra de Menezes, a família bezerrense, já falamos tanto isso nesse período de afastamento, nós dizemos, quanta saudade da nossa família Bezerra de Menezes. Então essa família nada mais é do que uma família que se uniu pelos laços, que não são os laços da matéria, mas são os laços da afinidade, do espírito. Como Marcondes costuma dizer, certamente estávamos todos em espírito quando Bezerra de Menezes foi inaugurado, quando foi fundado. E estávamos lá, ansiosos para voltar para a matéria, para contribuir para esta casa bendita. E veja como os recursos da espiritualidade, da divindade são insondáveis. Vem eu, de Minas Gerais, Marcondes, um alagoano, Gracinha Queiroz, de Caruaru, Gilda Castro, de Sertânia, Joaninha, de Afogado da Igazeira, e tantos outros que nós, de maneira alguma, imaginávamos ser capazes de encontrar pessoas de lugares tão distintos, mas que o nosso compromisso, a nossa sintonia vai nos juntando, nos unindo, com um único propósito, com a finalidade de servir, com a finalidade do amor, com
o compromisso que nós, em tempos anteriores, assinamos aí essa promissória para aqui pagarmos essa investidura de sentimento, de propósito, de amor, de dedicação. Mas nós temos sempre que pensar como e por que nós estamos fazendo parte de uma determinada família, sendo ela essa família que estará além do laço material e a família corporal. Muitos irmãos nos procuram dizendo sentir exausto, principalmente agora, diante da pandemia, com uma convivência mais estreita, dizendo: eu não suporto, meu marido é muito difícil, minha filha é muito difícil, eu tenho uma mãe muito difícil. Mas nós não podemos nos enganar de que, como diz Joaninha, a cegonha não erra de endereço. Se ela não erra de endereço, imagina Deus que vai nos conduzindo aí na família que nós precisamos encarnar. E aí, qual é o propósito, então, de encarnarmos em determinada família? A resposta é única. Os desígnios podem ser vários. A maneira como nós vamos agrupando pode ser inúmeras, mas o propósito é um só. O propósito é o do aprendizado, de aprendermos, porque nós precisamos, se nós estamos em determinado núcleo de convivência, é porque é nele que nós vamos aprender a paciência, se é essa questão que está precisando ser lapidada, aprender o amor ao próximo, se é isso que está difícil nessa convivência, a tolerância, a resignação por tratar de pessoas tão difíceis e tantas outras questões que nos envolvem e que faz parte dessa nossa trajetória evolutiva. Então nós precisamos, num movimento muito sincero conosco, refletir: estamos contribuindo para a evolução daquele que marcha conosco essa caminhada, ou estamos dificultando que ele alcance essa marcha? Jesus, o nosso mestre, ele veio nos mostrar como é desafiador mergulhar na carne. Mostrar por quê? Ele passou por diversos caminhos, passou por diversas dificuldades, sem que tivesse nada a provar, mas para nos mostrar que nós aprendemos na matéria. Então, para reforçar aqui, né, a nossa reflexão, vamos para a leitura, a parentela corporal e a parentela espiritual, no item 8. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre o espírito. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquanto, o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do filho. Ele, mas não faz do que lhe fornecer, ele não faz mais do que lhe fornecer invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Nós costumamos dizer, quando vimos um pai e um filho, ou um parente corporal, assim, fulano parece muito com cicrano, parece até as expressões. Isso nós vamos adquirindo com a convivência, espelhando no outro o exemplo. Mas nós somos indivíduos, individualidade, indivíduo. Então nós não pertencemos a quem nos gerou. Aquilo que nós convivemos, as experiências que nós lidamos do dia a dia, faz com que nós às vezes repetimos gestos, expressões daquele que nós convivemos e admiramos, ou até não admiramos. Nós não... Geneticamente falando, nós não temos do outro o que o outro é mau, o pai é mau, o filho vai ser mau também? De maneira alguma, porque somos pessoas, somos indivíduos únicos, temos uma vivência de individualidade, mas contribuímos um com o outro para fazer essa evolução conjunta. Mas nós não podemos
categorizar desta maneira. Porque tá na essência daquela pessoa ser ruim, porque o pai é ruim. Não, de maneira alguma. Porque o espírito é muito maior do que as questões genéticas que envolve. Nós podemos, e a espiritualidade permite que nós tenhamos traços parecidos, mas nosso ser espiritual, ele é nosso. Nós só herdamos do que nós já fomos. Nós não herdamos de quem nos gerou. Então isso é importante que fique bem claro. Ninguém está fadado ao mal. Ninguém que nasce numa família de pessoas com um gênio ruim, não necessariamente vai ser aquela pessoa de gênio ruim, porque foi gerado ali. É claro que aí nós temos as leis de afinidade, eles se agruparam desta maneira pela afinidade que os envolve. Mas também nós temos a oportunidade do Criador de colocar ali um aprendiz, ou de colocar ali alguém que vai ensinar uma lição diferente. E quantas vezes nós não percebemos numa família difícil, no núcleo familiar conturbado, aquele que sobressai, aquele que busca o estudo, que busca manter uma vida íntegra, acaba servindo de espelho para quem vem depois dele, seguir aquele exemplo. E aí a gente vai construindo uma nova família, vai construindo um novo formato, um novo comportamento. Então é essa a oportunidade. Nós encarnamos para aprender, nós encarnamos para evoluir. As famílias que nós vamos costurando no longo da vida é para nos promover esse aprendizado. E uma fala muito importante: aprenda a florir onde Deus te plantou. Onde quer que nasçamos, onde quer que estejamos, que passamos a florir, a contribuir positivamente para que todo o nosso derredor floresça. Então, os que encarnam numa família, sobretudo como parente próximo, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, olha aí. Afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes servem de provação. Não são os da consanguinidade, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os que se prendem, os espíritos, antes, durante e depois das encarnações. Então nós nos unimos, e os laços que verdadeiramente são indissolúveis são os laços do espírito. E quando nós falamos dessa ida e vinda do espírito, uma hora nós somos pai, outra hora nós somos filhos. Então, essa também é uma das questões de Jesus. Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Porque quem é minha mãe hoje pode ter sido meu filho antes. E por aí se vai. E não é necessariamente essas questões definitivas. As questões definitivas são as do respeito incondicional às criaturas, da necessidade que temos de refletir sobre cada momento, sobre cada estágio que nós estamos laborando aqui na matéria. Repensar o nosso compromisso em cada núcleo que fazemos parte. No nosso trabalho, o que nós podemos contribuir para que aquelas pessoas tenham uma condição de dar o seu melhor. Na nossa família, e tem um detalhe: ame, não só suporte, ame. Porque o desafio, se você está numa determinada família e que são pessoas difíceis, aprenda não só a tolerar, a vencer essa encarnação, não. É preciso amar, porque só o amor nos liberta daqueles que são difíceis. Porque quando nós amamos incondicionalmente, quando nós amamos com entrega d'alma, nós aprendemos
a tolerar aquela dificuldade do outro, a perceber que estamos em estágios diferentes. Se estamos em estágio diferente e se o nosso está mais adiantado, o nosso compromisso é ainda maior, porque é nós que temos que aprender ou que dar a lição do amor, que ser tolerante, que ser capaz de conduzir nessa marcha evolutiva. Então, que tenhamos esse entendimento ampliado do que é o nosso compromisso, do nosso compromisso que vai além da matéria, além daqueles que nos ligam pelos laços de sangue. E que nosso compromisso espiritual é com o outro, é com manter a máscara bem ajustada no rosto, porque a nossa parentela espiritual está por aí. Se nós não queremos fazer mal a quem faz parte da nossa família sanguínea, nós também precisamos lembrar que fazemos parte de uma família universal e que nós não podemos negligenciar o cuidado com o outro, mesmo que esse outro não seja o nosso laço de sangue, porque Jesus já nos deu essa lição, a lição de que fazemos parte deste grande berço familiar universal. Então, agradecidos pela essa oportunidade, elevemos o pensamento a Deus e a Jesus em agradecimento pelas lições benditas, pela compreensão de que somos todos filhos amados de um Pai que não cansa de zelar por todos nós. Rogamos neste momento por todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, que Dr. Bezerra de Menezes, no seu amor e devotamento, visite cada leito de hospital, colocando em cada paciente o bálsamo necessário para o seu refazimento. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, acolha todos aqueles sedentos que estão neste momento passando pelas amarguras da alma, sentindo a dor pungente em seus corações aflitos. E assim sendo, certo do amparo bendito e amoroso, rogamos aos benfeitores amigos permissão para encerrarmos esse momento de reflexão. Muita paz a todos, até o nosso próximo encontro e muito em breve voltaremos a nos abraçar.